A gente vê muito isso no ateliê, vocês tocaram no ponto da hiperestimulação, né, Camila e Bianca, referente ao contexto. A gente vê muitas famílias buscando isso. É interessante observar, a gente está sempre com a família dentro do atendimento, e é interessante observar como muitas vezes a família se angustia quando a gente dá o tempo da criança, Sim. né? É como se tivesse vazio, como se não tivesse nenhuma intervenção quando a gente está dando o tempo da criança. E a gente vê muito fortemente essa repercussão. A gente, às vezes, tem a dificuldade de colocar limites dos pais em relação a, por exemplo, o uso do telefone, da presença de fato naquele momento, né? Alguém falou, não sei se foi Bianca, na terceirização, né? Então, é uma questão muito forte que a gente luta assim, com os pais, de que aquele momento é o nosso momento de brincar com o filho e não simplesmente deixá-lo ali, e de como que a gente vai ressignificando até esse brincar para os pais, né? Uhum. Porque toda uma cultura, Inês colocou, né, de crianças como objeto de consumo aqui no chat, achei perfeito isso, porque é muito o que a gente vê, os pais empenhados, envolvidos muito em comprar brinquedos, que quando a gente olha, né, do ponto de vista do desenvolvimento sensório-motor, são brinquedos muitas vezes até agressivos, eu poderia dizer, né? Porque Invasivos, né? isso e comprometem muitas vezes o desenvolvimento da criança. Sim. Mas é vendido, é indicado. A gente tem a questão da ferramenta hoje da internet, que aí é acesso a muita informação, e às vezes a informação é uma informação que não é relativizada para aquela criança, né? O que que aquela criança precisa? E aí o nosso papel como profissional de ir pontuando isso junto à comunidade. A gente está numa cultura em que, ok, que bom que ele está querendo andar logo aos 9 meses, né? Uhum. Tudo bem não engatinhar, mas como que as vivências desse corpo são comprometidas, né? Porque essa criança, desde cedo, está sendo permitida essa vivência do corpo, muitas vezes até inadequada, quando não pobre, muito estimulada até, né? Uhum. Então, a gente, no NIP, nosso trabalho no NIP, a gente tem essa parceria muito grande com as famílias, no sentido de trazer um pouco disso para a família, né? O respeito ao tempo. Eu me preocupo muito em relação à questão sensorial, porque a gente vive num mundo de muita, né, hiperestimulação de tudo, Sim. né? Desde a mãe que muitas vezes não dá o tempo de resposta da criança, que está com uma fala ali, né, que não percebe o tom, o quanto o tom de voz dela interfere na receptividade da criança, né? Porque não consegue se atentar a isso muitas vezes, porque não é isso que é pedido hoje. O que é pedido muitas vezes hoje é dê o brinquedo, a criança precisa do conteúdo, e a gente sabe o quanto que a criança não precisa desse conteúdo pronto, dado. A gente vê mães brincando, que cor é essa? Né? Isso. Assim, em idade muito precoce, onde esse conteúdo não devia nem estar sendo alvo de abordagem. E a gente vê colegas também enfatizando isso, a gente vê colegas com acesso ao Instagram, internet, a gente vê muita coisa. E isso preocupa muito a gente, assim, porque muitos serviços que falam que são casas de brincadeiras ou que estão com a criança para estimular, a gente vê caindo nessa cilada, que Uhum. é quando a gente olha para o desenvolvimento, né? Essa tentação, muitas vezes, desse estímulo. E é interessante essa sua fala, porque isso também eu pude constatar, né, no momento lá da pesquisa do pós-doc, que eu ia nas creches, acompanhava primeiro as crianças aos 9 meses, pelos IDs, né, observando mais os indicadores que nos davam leitura sobre esse brincar precoce, e depois a gente retornava aos 15 meses, 24 meses e aos 4 anos. E era interessante, eu pedia para a criança, eu entrava na sala com a criança a partir de um jogo padrão francês, que é a maleta projetiva da primeira infância, com a presença da professora de referência. Era interessante observar que quando a criança convocava a professora, a intervenção da professora era muito mais, né, no sentido de mostrar para mim que era observadora, eu não intervinha na brincadeira, eu tinha exatamente que observar essa capacidade dessa criação da criança sem a mediação do outro. E aí foi interessante observar que a maioria das professoras, elas quando tinham uma intervenção, era muito mais no sentido de querer mostrar o que a criança sabia das cores,
dos objetos, dos animais, o que eles faziam como barulhinho, e não como um prazer compartilhado. Eu acho que é esse o ponto que você diz. E achei interessante também sua fala, quando você diz dessa invasão desses brinquedos, fica tudo muito no consumo. Se a gente tiver compreensão do que é esse brincar, das diferentes etapas do brincar, a gente vai ter muito claramente que um bebê até os 6 meses, até os 5 meses, ele não vai se interessar em pegar os objetos, os móveis que estão na cara dele, né? De uma maneira muito mais invasiva. O objeto de interesse desse bebê é exatamente o rosto materno, é a voz materna, é o toque, é exatamente todo esse arcabouço dessa construção inicial que vai ser necessário para que depois, aos 6 meses, ele vai pegar lá o móvel, ele vai se interessar pela girafinha e vai compartilhar com o outro. Um bebê de 2 meses que tem um móvel que faz barulho pendurado é muito mais invasivo para ele, que pode muito mais inibi-lo do que ter esse movimento espontâneo do compartilhar. Isso eu acho super importante, né? Porque a gente tem uma sociedade atual, né, do consumo do bebê, como a Inês colocou aqui, muito interessante, desse mercado, né, do mundo dos bebês de muito consumo, que é isso, né? Brinquedos que dão com 1 mês de vida, com a primeira semana de vida, o bebê já está lá empanturralho de móvel, e já tive casos, não, né? A gente sabe disso, de telas adaptadas para pôr no berço da criança. E é isso que exatamente, né, tem uma pergunta aqui, não sei se eu estou atravessando ali a função da Bianca, mas que fala assim, eu queria te escutar mais sobre essa bidimensionalidade. É exatamente isso. O bebê vai ficar colado nessa experiência bidimensional, que é nessa experiência plana. Um bebê que está em face a uma tela, a objetos, sem essa exploração de pegar, essa experiência sensorial do corpo, ele não vai passar por essa experiência tridimensional. E é isso que a gente vê nos atendimentos atuais online, quem está atendendo online. O quanto era muito mais cansativo para a gente, dependente da área, né? Ou a professora, ou o psicanalista, ou a TO, o quanto era muito mais cansativo porque a gente tinha que dar um teor tridimensional para um registro bidimensional, que era a tela. O analista tinha que estar muito mais vivo, a gente tinha que construir ali um espaço de um brincar compartilhado, né, para poder dar essa vivacidade que a experiência bidimensional e da tela não permite. Agora, imagine isso, um bebê que desenvolve-se ali no primeiro ano de vida, totalmente colado nessa experiência bidimensional. É isso que vai dar os percalços ali, né, do desenvolvimento, ou retraimento autístico, depressivo, transtorno da linguagem, pouco importa. O que a gente vai ver, até porque a gente não dá diagnóstico, né, nos primeiros anos de vida, a gente está vendo ali os percalços. São percalços que, se a gente recuperar bem, vai ver que tudo isso foi privado do bebê por diversos motivos. E é isso que a gente faz na clínica, a gente vai tentar recuperar isso, né? A partir das orientações, das nossas intervenções, né? A Bianca, né, que estava coordenando a fala. Eu gostaria só de retomar um pouco a respeito da questão sensorial, assim, que hoje em dia é muito falada, né? E de muito fácil acesso para as famílias, que, na melhor das intenções, muitas vezes expõem as crianças a elementos que eles não buscariam naquele momento, né? Então, a gente vê muitas famílias colocando, orientadas, inclusive por colegas, pela rede, colocando crianças em bacia de macarrão, né? Bacia de feijão com slime, gelecas, e quanto que isso pode interferir negativamente, né? O que estaria sendo uma estimulação, sob o ponto de vista da família, é que pode levar a um comprometimento nesse sentido. A criança faz um registro negativo e, enfim, pode comprometer o desenvolvimento dessa criança futuramente, né? A exposição muito precoce. Uhum. É aquela questão de que a apresentação de objeto, né, que é a função que o Winnicott tanto trouxe, ele trouxe o holding, o handling e a apresentação de objeto, ele inclui a percepção dos sinais do bebê, como ele experimenta, o que ele sinaliza, o que ele mostra, e inclui a tradução em palavras pela parte do.
Então, toda a experiência perceptiva, sensorial, corporal, toda essa experiência, ela precisa ser apresentada também em cooperação, em aprovação daquele que está ali sendo exposto, né? Então, o quanto a criança está se deixando levar, o quanto ela aceita, o quanto ela tem prazer. Porque o prazer é a grande função estruturante do desenvolvimento. Não é a atividade, não é o brinquedo, né? É o quanto ela tem prazer e o quanto essa atividade é compartilhada por um outro e percebe o que ela sente e que significa essa experiência, né?